melhorar a nota seria a da aula assíncrona um e 2 e a atividade 3 seria referente ao teste? Não, dessa semana pode repetir todas, tá? Vale a nota mais alta de cada um. Quando for teste, vai aparecer assim, teste, tá? Tipo tem um teste um, teste 2, teste 3. Sim, Ah, essa entendi, semana entendi. não tem nenhum não, tá? Então essa semana a gente pode responder várias Isso, vezes. Entendi. isso, Obrigado, professor. certo. Deixa eu agora Ô, só professor, registrar. Pode falar, Bia. Quer falar, Bia? aproveitando o ensejo da dúvida sobre a atividade. Aí, Sim, para essa semana, a gente se atenta à primeira atividade, né? Da atividade semana um, acho, que tá lá. sim, na semana um, isso, a semana um é a primeira Essa atividade. semana. Aham, aí semana que vem a 2 e assim sucessivamente. Não, tá separado ali, né? Isso, tá separado ali, né? A Tá. semana um, que é essa semana agora, temos três. Normalmente vai ser três, no máximo quatro atividades, normalmente três, né? E, e elas vão ficar abertas também, tá? Só cuide aí para não deixar acumular, mas eu não travo a atividade não, tá? Inclusive, a gente não vai ter prova de recuperação. A recuperação vai ser você fazer a que faltou, ou aquela que tirou nota pior aí, a refazer ali no final para a gente fechar a média, tá? Aí eu vou Professor, mas informar. no caso, essa semana aí, todas essas três atividades estão referentes à semana um, né? Sim, sim, sim. Aí o senhor não vai colocar nenhuma data limite assim para fechar o formulário, não. Não. Quando fechar a quinta semana, eu tenho que lançar a nota do primeiro bimestre, tá? Mas aí a gente tenta dar mais algum prazo ali, eu vejo como é que vocês estão indo aí, vamos controlando aí, tá? Lembrando aí, a gente passa quem quiser, eu também posso passar um relatório individual, dizer, ó, faltou a atividade número 3 aí que você não fez, tal, tá? Mas a gente Entendi, vai entendi. se entender. Então, deixa eu só fazer o registro aqui, porque esse vídeo vai ser separado um do outro, tá? Então, de novo, meu nome é Ricardo Machado, aqui é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho, a turma aqui do quarto período. Hoje é dia 4 de agosto de 2021 e a gente está tratando de prevenção de incêndio, né? A disciplina de prevenção e combate a sinistros. Então, vamos lá, deixa eu abrir o slide aqui novamente, para a gente aprender, continuar aqui com a teoria do fogo. Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho. Esse. Não, não é esse, só um pouquinho. Eu vou ter que permitir cancelar só um pouquinho. Deixa eu cancelar aqui, peraí. Compartilhei o errado. Só um minuto. Uma janela. Aqui, a teoria do fogo. Pronto. Vamos lá. Agora vai. Deixa eu olhar aqui, que eu vou saber quando vai aparecer para vocês agora. 3, 2, 1. Agora. Deu, né? Tá aí uma fogueirinha aí na tela de vocês. Pronto, gente, ó, o fogo, ele já foi tido como algo divino, tem até aí pessoas que acreditam nos elementos da natureza, os quatro elementos, né? A água, a terra, a ar e o fogo. Mas desses quatro elementos, detesto decepcionar vocês, mas nenhum desses elementos é um elemento, tá? A terra é formada por vários elementos químicos, né? O principal é o silício, né? A matéria orgânica também, o óxido de silício aí, que é a areia, argila e outras coisas. A água é H2O, dois elementos. O vento é principalmente oxigênio e nitrogênio. E o fogo não é nem isso. O fogo é uma reação química, tá? Não é um elemento em si. Ele produz, claro, ele vai transformar, né, quimicamente algumas coisas, alguns elementos que fazem parte aí do combustível e também do comburente, em outras coisas, inclusive energia. Tá? Então, é uma reação bem específica aí de oxirredução, só que ela não é uma reação de oxirredução comum, como é a ferrugem, por exemplo, né? Ela também libera luz e calor. Então, claro que o ser humano sempre se interessou muito por isso aí, até como divindade, como símbolo de poder, né? A Roma antiga, por exemplo, tinha lá a deusa Vesta, né? Que tinha o
templo de Vesta, com as suas auxiliares lá, as vestais, né, e tinha lá uma pira, né, uma tocha que tinha que ficar acesa sempre. Se a tocha se apagasse, acabava o poder de Roma, né? E aí você tinha que substituir a deusa viva lá, que era a Vesta, e matava, enterrava elas vivas, né? E substituía a equipe toda, mais ou menos como se faz com um ministério aí, quando acaba o governo, né? Ou até antes de acabar o governo, né? E substitui, né? O fogo foi sempre muito importante para o ser humano, porque ele, primeiro, ele pode lhe machucar, né? Então era muito temido, mas o ser humano tenta dominar, primeiro manter o fogo, primeiro usar os produtos do fogo, por exemplo, lá um animal que foi carbonizado, lá você poder comer ele, um incêndio florestal, né? Depois você transportar o fogo, tem até um filme chamado A Guerra do Fogo, filme antigo aí, que é interessante, porque mostra como o ser humano começou a levar o fogo de um lugar para o outro, né? E depois conseguir obter o fogo era uma coisa muito importante, né? Normalmente era a pessoa mais importante da tribo, era aquela pessoa que conseguia obter, né, o fogo. Por quê? Porque o fogo me dá luz, ele espanta mosquito com a fumaça, me dá calor, ele me afasta animais perigosos ali, pode ser usado para moldar cerâmica, né? E com a cerâmica moldada, queimada no fogo, eu consigo inclusive ferver água no fogo, né, com a panela de cerâmica que foi já curada, né, queimada no fogo, então um bom recipiente, né, eu consigo esterilizar a água, eu consigo cozinhar a comida, eu consigo moldar até metal, né, e mais modernamente eu consigo usar como forma com motores de combustão para o transporte, né, também aí a movimentação de máquinas, né, tanto é que a Revolução Industrial teve por base o vapor, né, o tear a vapor. Então, os motores a vapor, que a gente chama de motor de combustão externa. A combustão não se dá no mesmo fluido de expansão. Tá? Então, você queima lá na fornalha, esquenta a água, e essa água, em forma de vapor, vai expandir o pistão lá para eu ter um movimento, né? Diferente de um motor de combustão interna, onde o fluido que está queimando vai expandir, né? Então, que a gente usa aí no nosso automóvel, já existiram automóveis a vapor também. Como a gente teve até bem pouco tempo atrás aí, navios a vapor, né? Também se tinha automóveis, né? Os primeiros automóveis eram a vapor e elétricos, tá? E o primeiro, curiosidade, né? O primeiro motor de combustão interna foi a álcool, tá? Do Henry Ford, até se não me engano, era o motor a álcool. Depois que a gente começou a queimar derivados de petróleo, aí, tá? Principalmente a gasolina, que era um resíduo do petróleo, que era jogado no rio, e o Rockefeller chamou o Ford lá, que era o proeminente aí da época aí na parte de motores, para fazer um motor que queimasse a nafta, né, a gasolina, que era o resíduo do refino do querosene, né, que era usado para iluminação, né, o querosene. Foi só um minuto, gente, peraí. Só um minuto aqui que chegou a vizinha que fala com a minha esposa. Deixa eu fechar a tela aqui, mas vou continuar aqui. Então, gente, ó, vocês veem aí uma reação, né, de oxirredução aí com a molécula do gás natural, aí, o gás metano, também conhecido como GNV, gás natural veicular, ou gás dos pântanos, né, o metano, CH4. Você junta ele com oxigênio e, claro, que aí não vai se originar o fogo, tem que ter uma energia de ativação para ele começar. Então, essa energia de ativação a gente vai ver que pode ser uma fagulha, mas pode ser também outras coisas, né? E do lado direito da seta você tem os produtos dessa combustão: monóxido de carbono, hidrogênio e água. A combustão, quando é dita completa, ela gera somente CO2 e água. Essa daí é uma combustão incompleta, então está gerando mais combustíveis ali. Por exemplo, o monóxido de carbono, além de ser tóxico, ele também é combustível. E o hidrogênio, também tóxico, também é combustível. Deixa eu abrir a câmera agora aqui, que já passou. Vamos lá. Então, temos aí a reação da fogueirinha ali, né? E existem vários conceitos normatizados aí, né? No Brasil, a gente tem uma norma brasileira, uma NBR, para dizer o que é o fogo, uma NBR 13860.
Fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz. Por que calor e luz? Porque existe combustão sem calor e sem luz, tá? Nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos da América, a National Fire Protection Association, que é a Associação Norte-Americana de Prevenção de Incêndio, né, ela determina que é um processo, é uma oxidação rápida e autossustentada, acompanhada aí pela evolução variada de intensidade de calor e luz, né. Temos também a norma da ISO e também na Inglaterra, British Standard, né, a entidade de normatização inglesa, a ABS 422, fala que o fogo é um processo de combustão caracterizado pela emissão de calor acompanhado por fumaça e chama, né? Então aqui já entra a fumaça aí no fogo. Mas existe fogo sem a fumaça. Aí temos que ver o conceito de fumaça, né? A fumaça não é só o produto. Ela é o produto da combustão, claro, mas ela é composta por várias coisas, entre elas sólidos, né, os particulados ali, que a gente acaba chamando de fuligem, também vapores e gases. E é a fumaça que normalmente mata a gente no incêndio. Para existir fogo, se criou aqui a teoria do triângulo do fogo. Tem que ter um comburente e um combustível, que são elementos químicos. Os slides eu posso mandar para vocês pelo WhatsApp, aí se vocês quiserem baixar, Joyce. Você está comentando aqui no chat, né? Inclusive, não tem direitos autorais aí, vocês podem usar aí no futuro para dar alguma palestra, tal, na área de vocês. Eu gosto desse efeito aqui, eu demorei uma tarde inteira para fazer aqui, esse efeito aqui do foguinho aqui. Então, se eu juntar o comburente com o combustível, ainda não tem o fogo, né? Porque eu preciso, aí onde vocês estão, por exemplo, tem algum combustível, vocês estão sentados numa cadeira aí que deve ter uma espuma, um tecido, e tem o comburente, que é o oxigênio, aí onde vocês estão, né? Por que não pega fogo? Porque está faltando uma energia de ativação. E essa energia nem sempre é o calor, tá? Se vocês olharem nos livros aí, tá, nos livros mais tradicionais, vai estar combustível, comburente e calor. Mas eu posso ativar o fogo, vou acender o fogo aqui, sem iniciar ele com calor. Eu posso iniciar ele, por exemplo, com pressão. O motor a diesel funciona assim, você comprime o diesel com oxigênio e ele explode. A energia de ativação ali seria a pressão. Pode ser ultrassom, pode ser atrito, pode ser laser. Tá? Então, se vocês quiserem, ali o William está dizendo que adorou os efeitos cinematográficos aqui. Eu preciso de combustível, comburente e calor. Tá? Eu vou parar a apresentação agora, porque eu vou fazer um outro efeito pirotécnico aqui para vocês. Tá? Preste atenção aí no professor. Com o patrocínio das azeitonas Raiola, vou fazer uma demonstração pirotécnica aqui para vocês agora. Tomara que não toque fogo na casa. Se pegar fogo, eu tenho um extintor de incêndio ali. Olha só. Estão vendo essa vela, né? Vamos acender uma vela para o deus do fogo aqui, o Viracote. Opa, já deu um acidente aqui, quase pegou fogo no meu teclado. Cuidado, quebrou o palito. A árvore de falhas do professor Kleber já funcionou. Então, vejam, nesse momento, está queimando aqui o pavio, vocês vão ver que a chama vai aumentar um pouquinho. Assim que começar a derreter a parafina, a chama aumenta, né? Então, qual é o combustível aqui dessa vela? É o pavio? O que vocês acham? Não, tá? Se fosse possível manter a chama acesa só com o pavio, o fabricante não ia ser burro de gastar parafina, né? Ele ia fazer uma vela só de pavio, né? Então, a parafina aqui, além de sustentar o pavio, ela derrete aqui, ela evapora, e o vapor de parafina que está queimando, né? O pavio vai também se degradando, e o derretimento aqui, a fusão dessa parafina que segura a velocidade de consumo aqui da vela. Vou provar isso para vocês agora, acendendo aqui sem tocar no pavio. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu acender o fósforo. Ó, viram que eu acendi sem tocar no pavio? Deixa eu botar mais perto da câmera. Agora apaguei o fósforo. Peraí. Essa fumacinha, não sei se dá para ver aí na câmera, acho que não, né? Dá, professor, deu para ver. Tá saindo uma fumacinha aqui, é o vapor de parafina. Deu para ver aqui na hora que o senhor acendeu. Não dá de ver, não. Tocar no pavio. Outra coisa importante, vocês já viram que na caixa de fósforo está escrito fósforo de segurança?
Não é só para fazer uma homenagem à nossa área de segurança, porque realmente ele é seguro, porque o fósforo não está no palito. O fósforo está aqui na lixa, tá? No palito, o que eu tenho? Pólvora e parafina. A parafina para evitar que a pólvora absorva aqui a umidade do ar. E quando eu risco aqui no fósforo, eu tiro a parafina e risco a pólvora. Se eu tiver sorte aqui, está tendo um vento lateral aqui. Eu preciso chegar no ponto de fulgor da madeira aqui do fósforo. Então a pólvora me ajuda nisso. É um grande produto. No Velho Oeste, né, o fósforo era na cabeça do palito, mas aí o cowboy lá acendia o coisa na bota, né, acendia o fósforo na bota para acender o charuto, mas a caixa de fósforo pegava fogo só com o atrito de um fósforo com o outro. Né? Então, agora o que eu vou fazer com as azeitonas aqui? Raiola. Eu vou cortar o oxigênio. E agora eu espero que, se não tiver oxigênio aqui, quando baixar abaixo de 11% de oxigênio, vou botar assim de lado para vocês verem melhor a chama. Uso labu, tem que dizer a palavra mágica, né? Ela apagou. Então o fogo precisa de 11% de oxigênio. Né? Nesse momento o ser humano já morreu, porque ele precisa de 18%, né? A gente precisa de 18%. Tá? E o fogo, está com cheiro de velório aqui em minha casa, minha mulher já está me criticando, não sabe para que eu faço essas coisas, fica com ciúme, que eu gosto mais de vocês do que dela, mas é mentira. E tá fedendo a casa aqui, parece um velório, tudo bem. Então tá feito aí o efeito pirotécnico, deixa eu voltar para a apresentação, deu certo, ainda bem, né? Já fiz isso umas 500 vezes, e normalmente dá certo, né? Deixa eu achar aqui a aula. Deixa eu abrir de novo aí o triângulo do fogo. Ok, triângulo do fogo, combustível, comburente, energia de ativação. Depois que é iniciado o fogo, claro, ele vai gerar, dentro da sua energia química ali, ele vai gerar o próprio calor. Tá? E aí a reação química se mantém, se alimenta com a energia que não vem de lugar nenhum, que não seja o combustível e o comburente, que são dois elementos, dois químicos, né? Está aqui o motor do Fusca, né, do Volkswagen, ó, chama motor de combustão interna. Se vocês observarem, quando ele fica laranja, ó, é porque pegou fogo, tá? Mas ele tem que pegar fogo no momento certo, né? Outra coisa, se não tiver oxigênio, não pega fogo. Se eu tiver a gasolina pura, você já deve ter visto esse problema aí, se o carro está afogado, né? Então, o que acontece? Eu tenho que misturar o combustível com o comburente. No carro antigo, aí, no Fusca, no Bug, aí é o carburador que faz isso, né? Então, essa válvula da esquerda ali, ó, a válvula de admissão. E a gente chama esse motor de 4 tempos, porque ele tem a admissão, vou fazer agora os tempos, ó, deixa eu pegar aqui. Ó. Admissão, compressão, explosão e descarga. Então, a válvula da direita é a válvula que vai para o cano de descarga, né? Então, uma moto, por exemplo, tem um cilindro só, né? Um automóvel aí mais comum, aí tem 4 cilindros, alguns tem 3, né? Aí o Ford Ka tem 3 cilindros, né? E o Fusca, o Bug tem 4 cilindros. Aí tem ali 6 cilindros em linhas, V8, né? 8 cilindros em V. E claro que eu tenho que explodir isso, nesse caso aí do motor a gasolina, é a vela que faz isso, né? A vela faz uma faísca ali, no momento da compressão, para ter a explosão correta aí, né? E essa regulagem aí do oxigênio do ar, na verdade, ele não separa o oxigênio, ele manda ar, nitrogênio com oxigênio, na proporção certa, é o que me dá a potência do motor, o melhor rendimento, né? Que o que eu quero é que toda essa energia química seja transformada em movimento. Senão, estou jogando dinheiro fora, né? Não estou queimando o combustível corretamente, o carro anda menos e gasta mais gasolina, né? Não quero isso, né? Então, tem uma tecnologia grande. Só um momento, gente. Chegou uma pessoa aqui. Vamos lá, é o home office. Então, tá aí o nosso motor, né, de 4 tempos. Ali embaixo tem o tal do platinado, ó, aquele bichinho que fecha ali. É o que dá o contato
que fecha o contato com a bobina, mandar a centelha lá para a energia, para a vela fazer a centelha. O motor a diesel é diferente. O motor a diesel não tem vela, porque o próprio compressão do diesel com oxigênio já forma a explosão. Então, a energia de ativação ali é a compressão. Né? Mas a gente ainda assim chama de máquina térmica, porque ela vai converter esse calor, essa energia química aí, em calor, que é energia térmica, e o calor vai ser convertido em energia mecânica aí, do movimento do meu automóvel. Né? O rendimento é de aproximadamente 25%. O resto é desperdiçado em propagação desse calor, em vibração, em ruído, em perdas mecânicas, em atrito, né? Então, é uma máquina que está bem evoluída, porque já está há uns 100 anos, né? A gente está mais de 100 anos desenvolvendo os motores, a gente já está no top do motor, mais ou menos. A gente chegou na máquina de escrever eletrônica, né? Está na hora da gente pular para o computador, né? Fazer um salto mesmo de rendimento de energia, né? Outra coisa que a gente vê na nossa bibliografia é o tetraedro do fogo. Então, para que aí surgiu, além do triângulo, surgiu mais uma coisa, né? Além do combustível, do componente da energia, eu tenho a reação em cadeia. E da onde veio isso, essa reação em cadeia, né? Por que eu tenho que ter isso, né? A reação em cadeia é o próprio fogo, né? Tá? Mas essa teoria aí é útil para explicar como é que eu vou apagar o fogo, que eu posso apagar retirando combustível, que a gente chama de isolamento. Posso apagar retirando o comburente, que a gente chama de abafamento. Posso apagar retirando o calor, que a gente chama de resfriamento. E posso acabar também com o fogo, acabando com a reação química. E a gente chama isso de inibição, né? Então, tem aí 4 maneiras de apagar, e então me surge esse quarto lado aí, o tetraedro é uma pirâmide de base triangular, e eu quebrar a reação química mesmo, né? Usando um inibidor. Vamos falar aqui um pouquinho dos combustíveis, um pouco dos comburentes e um pouco da energia. Então, didaticamente, a gente separa os combustíveis em classes, tá? E é importante isso para a gente poder ter o controle, né? Então, classe alfa aqui, classe A, é um material que deixa resíduo sólido, tá? O papel, a madeira, a esponja, isopor, tá? Classe A. O classe B são os líquidos combustíveis e os inflamáveis e também os gases combustíveis e inflamáveis. Tá? Por exemplo, aí o querosene, né, é um combustível classe B. Classe C é um material elétrico energizado. Então, computador, painel elétrico, motobomba, motores elétricos, aí, equipamentos elétricos e eletrônicos, aí, classe C, quando tiver energizado, né? Quando eu tirei a energia elétrica dali, aí vamos ver do que ele é feito, né? Normalmente tem muita classe A nos equipamentos elétricos, muito plástico, nos equipamentos elétricos. Então, as 3 principais classes, né? Em incêndio, tudo é 3, tá? Se você tiver que chutar, chuta na letra C, tá? Tudo é 3, combustível, comburente e calor. Condução, convecção, radiação. Classe A, classe B, classe C. Extintor de CO2, água e pó químico. Então, a maioria das coisas aí é 3, tá? Decore o número aí, do incêndio é o número 3, é o triângulo, tá? Mas eu tenho outras classes, tem os metais pirofóricos aí, o antimônio, o magnésio, materiais radioativos também, classe E, e os óleos e gorduras aí, classe K. O óleo de soja, gordura animal, gordura vegetal também, classe K. Tá? Os combustíveis são caracterizados pelo ponto de fulgor, tá? Que é a temperatura que o material libera vapores combustíveis. O que queima não é o material, tá? É o vapor que ele produz. Tá? Então, quando a gente está queimando o óleo diesel aí, que a gente faz a nossa aula prática lá, enche um latão com diesel e toca fogo, eu estou queimando só na superfície, porque eu estou gerando um vapor combustível. Tá? A lenha, por exemplo, também, a lenha queima em superfície e também queima nas entranhas, porque ela tem entradas de oxigênio, tem condições de oxigênio nas entranhas, né? Mas o que queima é o vapor emitido pela lenha, pelo carvão. Aí. O carvão queima melhor do que a lenha, porque ele é uma lenha desidratada, né? Pode falar, Carlos. Pediu a vez aí, pode falar.
Professor, licença, isso explica o porquê, essa questão do vapor explica o porquê que quando, por exemplo, o senhor apaga a vela, ela, com essa fumacinha que sai dela, ela consegue acender, reacender, no caso, o pavio novamente? Isso mesmo, só que ali ele já está no que a gente chama de ponto de combustão. Então, ponto de fulgor é assim, você aproxima uma chama e quando você tira essa chama piloto, ele apaga. Tá? É aquela temperatura bem limite mesmo ali, que eu começo a emitir vapores combustíveis, mas não é o suficiente para manter a chama, sabe? Um pouquinho acima é outro ponto, outra temperatura, né? É a temperatura de combustão. Aí sim, eu aproximo o palito ali de fósforo, como está a figurinha ali, e quando eu retiro, a chama já se mantém. Eu já tenho uma geração de vapor maior. Tá? Então, no caso ali do vapor da parafina, aqui da vela, já é ponto de combustão, porque ele já está pronto para manter a chama, né? Está na temperatura já ideal ali para manter. E eu tenho ainda outra temperatura bem mais alta, que é a temperatura de ignição, onde o fogo tem origem sem que eu precise de uma chama piloto. Ele tem origem só pela energia térmica mesmo, que eu já dei para combustível. Então, o aquecimento ali, então eu consigo originar ele, tá? Ou por temperatura, ou por pressão, tá? É claro que esses pontos aí é para pressão ambiente, tá? Mas quando a gente vê, por exemplo, um avião explodindo porque recebeu lá um impacto de alguma coisa, né? Bateu lá nos prédios das Torres Gêmeas e aí explodiu o avião porque eu tive ali uma grande pressão sobre o combustível, né? Então aí eu tive a ignição na temperatura ambiente porque eu tive uma pressão maior. Tá? Mas esses pontos aí são definidos para a pressão de 1 atmosfera, pressão normal aqui. E eu consigo caracterizar o material pelo ponto de fulgor. E isso é um dos parâmetros para a gente ver a qualidade dos combustíveis, né? Então, eu levo para um laboratório lá aquela gasolina, eu vou saber se ela é uma gasolina batizada, uma gasolina falsificada, né, uma gasolina que a gente misturou solvente, ou misturou álcool, porque ela está com um ponto de fulgor diferente do que deveria ser a gasolina pura. O querosene de aviação, o querosene de aviação tem um ponto de fulgor bem mais baixo que a da gasolina, para ser mais seguro, né, para a aeronave não se incendiar facilmente ali, a gente usa o querosene. Tá? E o óleo diesel um pouco mais, a gente usa no nosso treinamento de incêndio aí o diesel, porque ele é mais seguro que a gasolina. Tá? Para a gente não ter também acidente. Pode falar. No caso do coquetel Molotov, ele é só gasolina ou existem outros? O Molotov usa gasolina porque é mais fácil de incinerar, tá? Então, qual é o lance do Molotov ali? Quando você enche a garrafa de gasolina e bota um pavio com bolha, né? E você queima o pavio. Então, o que vai fazer a gasolina explodir não é que o fogo chegou na garrafa, não, porque dentro da garrafa não tem oxigênio. O que faz explodir é quando a garrafa quebra, né? A garrafa bateu no chão, e aí ela se expande, já está na temperatura de fulgor, né? E aí, com aquela pedaço de pano que você enrola ali, ele vai entrar em ignição, né? É uma coisa muito séria, não é brincadeira, é uma arma de guerra, né? Você mata uma pessoa com uma garrafa de gasolina. Muita energia tem nos combustíveis, tá? A gente nem faz ideia da desgraça que é uma garrafinha de álcool. A de gasolina mais ainda, né? A gente tem energia química ali muito forte para combustão, tá? Então, estão aqui os pontos, eu botei em inglês aí para parecer mais inteligente para vocês, mas os americanos chamam de flashpoint, né? O ponto de fulgor, que realmente ele faz um flash, né? Dá uma chama, e aí ele se extingue, né? Quando você afasta a ponta de ignição. E o ponto de combustão é o fire point, porque ele já mantém o fogo, né? E o nosso amigo ignição kindling point. Eu falo assim porque o meu sotaque é britânico, tá? Meu sotaque no inglês é britânico, não tem a perfeita pronúncia norte-americana dos Estados Unidos, USA da América. Ok, então temos aí os 3 pontos. O principal é o de fulgor. E aí a gente tem que estar bem esperto, né? De manter os combustíveis abaixo do ponto de fulgor. E é bem difícil isso, porque a gasolina, por exemplo, tem um ponto de fulgor de 35 graus negativos. Então, na temperatura ambiente aqui, ela já está prontinha para queimar. O diesel já é positivo. O álcool de cozinha, 13 graus positivos. Vamos ver, acho que eu tenho uma tabelinha de alguns aqui. Ó, esse é um equipamento para determinar ponto de fulgor. Ó. Você põe o material ali, aquece com a chapa elétrica, e aquele pitoco que tem reto ali em cima é um termômetro. Tem uma chama piloto ali dentro, quando ele der o flash, pá, você mede o termômetro
A temperatura no termômetro, essa é a temperatura de fulgor desse combustível que está aí. Né? Aqui tem uma tabelinha, o ponto de fulgor e o ponto de ignição, que aí chamou de autoignição, mas é ignição. Tá? Tem em graus Celsius e em graus Fahrenheit aí, porque deve ter copiado essa tabela de algum artigo americano aí. Então, veja a gasolina, ó, menos 43. Depende do tipo de gasolina, tá? A gasolina brasileira é a gasolina misturada com álcool etanol, né? Então, ela tem um ponto de fulgor maior, tá? O diesel ali, ó, 62 positivos. Tá? Então, vocês veem, na nossa aula prática, eu jogo um fósforo dentro do galão de diesel lá, dentro do latão, e apaga o fósforo. Tá? Se tu fizer isso com gasolina, 30 centímetros de altura aqui já pega fogo. Querosene já 38, ó, é mais seguro, bem mais seguro do que a gasolina, né? Por isso que a gente usa ele na aviação. E o óleo vegetal, esse aí que vocês usam para fritar ovo, aí para botar em cima da tapioca, 300 graus, ó. Tem que ser, né? Senão pega fogo na frigideira, né? Mas é possível você pegar fogo na frigideira. Basta você não parar de botar o ovo ali e deixar aquecendo, aquecendo, aquecendo. Chega uma hora que ele entra em ignição. Tá? Se você fritar o ovo já resfria um pouco, né? Então tem que ter um cuidado aí. O biodiesel tem um ponto de fulgor um pouco maior. E aí a gente usa aditivos para, claro, o biodiesel, se eu quero usar no mesmo motor que eu estou queimando diesel, ele tem que ter aditivos para ter o ponto de fulgor igual ao diesel, né? Senão o motor não vai funcionar direito. Tá? E, claro, fabricar um motor tem toda uma ciência ali e é função do combustível que eu vou usar. Alguns motores são flexíveis, no caso aqui do Brasil, a maioria dos nossos motores é flex, né? Trabalha com gasolina e álcool, ou uma mistura de álcool com gasolina. Então, eu tenho que ter um controle eletrônico ali dessa dosagem do combustível e, inclusive, a injeção é afetada pela qualidade da fumaça que sai lá no cano de descarga. Tem uma sonda, né, um sensor chamado sonda lambda, que manda a informação lá para a nossa ignição eletrônica, para a ignição e para a injeção também, são coisas diferentes. A ignição seria a centelha, né, e a injeção seria você colocar o combustível ali. Mas eu tenho esse controle eletrônico para ter o melhor rendimento, a melhor queima, a queima completa, que vai dar menos poluição. E, claro, que quem tem um carro não está preocupado com isso, né? Está preocupado em gastar menos combustível, né? Então, também gasto menos combustível. Tem um rendimento melhor do meu motor, né? Ok. Outra coisa importante dos combustíveis é a superfície específica. É a quantidade de superfície que entra em contato com o comburente, né? Deixa eu explicar melhor com essas figuras. Ó. Isso aí é 1 quilo de madeira. Você corta uma bolacha de uma tora ali, uma árvore, né, tem 1 quilo de madeira. Então, isso aqui tem uma superfície específica, essa parte externa aí da madeira que está entrando em contato com o ar. Mas se eu moer a madeira, ó, o mesmo quilo de madeira agora tem mais superfície de contato com o ar. Então, eu digo que eu tenho mais metro quadrado por unidade de massa, né? Mais metro quadrado por quilo. Então, é mais fácil queimar aqui, tem mais contato com o comburente. E nos motores, a gente prefere isso, né? Tá? Quanto mais picadinha for a lenha, melhor é a queima, né? E claro, se eu tiver um ponto de fulgor ainda menor, se eu conseguir desidratar essa lenha, por exemplo, nas locomotivas, a gente não queima lenha, né? A gente queima o carvão, que já foi desidratado. Além de ser mais leve, mais fácil de transportar, ele tem um rendimento térmico melhor, né? E mais picadinho também, moídozinho ali. Na gasolina, no motor também, ele é pulverizado, aqui 1 litro de gasolina e aqui 1 litro de gasolina pulverizado. Dentro do motor ele é pulverizado, assim, para ter mais superfície de contato. Aqui a gente vê com o papel. No lado esquerdo, a gente tem o arquivo sobre trilhos, né? Eu tenho um corredor só. Então, eu ando com o arquivo ali, mexo aqueles manípulos ali, o arquivo anda, e tem a vantagem de ter uma borrachinha também vedando um armário contra o outro. Então, eu tenho mais peso numa unidade, mais peso de papel por metro quadrado aí, né? Então, eu tenho menos superfície específica, menos superfície de contato com o oxigênio. É bom também, isso aí é o arquivo da maternidade Januário Cico, aqui, em Natal.
E eu tenho também preservação dos documentos, né? Também tem prevenção de incêndio e preservação dos documentos por conta de fungo, de poeira, né? Ali também. No lado direito tem o sistema tradicional, então tem muito mais ventilação, tem que ter um corredor entre cada estante, então a chance de pegar fogo é maior e a conservação dos documentos também é pior. Além da organização, né, que também é mais dificultada do que a gente usar pasta suspensa, caixas, né, lá no lado esquerdo. Vamos falar agora do comburente. A aula hoje aqui é a introdutória, né, a teoria do fogo e a introdutória da disciplina. O comburente, então, o mais comum é o oxigênio. Onde tem o ser humano, tem oxigênio. É possível o ser humano entrar em locais que não tem oxigênio, mas ele tem que levar o próprio oxigênio. Se ele não conseguir levar o próprio oxigênio, ele não vai conseguir passar muito tempo lá. É o caso do mergulho de apneia, né? Você tranca a respiração aí, bota para dentro 4 litros de ar aí, dentro dos seus pulmões, e tranca a respiração e mergulha, né? Mas você não consegue passar muito tempo lá. Então, ou eu levo o meu ar, um cilindro de ar comprimido, ou eu tenho que inundar aquela atmosfera com oxigênio, no mínimo 18%. Vocês devem ter estudado aí com o professor Pedro Câncio aí, a NR33, que fala lá em 20%, né? Normalmente a gente tem 21% de oxigênio. Com 18 a gente já começa a desmaiar. Né? E para apagar o fogo tem que ser menos de 11 por abafamento. Né? Mas eu não tenho só o oxigênio, né? Claro que onde tem humano tem oxigênio, então tem incêndio, né? Mas assim, eu posso usar outros comburentes. Por exemplo, quem viu o filme aí, Velozes e Furiosos 12, né? Acho que já está no 14, nunca vi uma série infinita aí de filmes, né? Não é nenhuma trilogia, uma octologia de filmes aí dos Velozes e Furiosos. Vocês devem ter visto lá aquele careca aperta um botão lá e o carro dele decola, né? Quem é mais velho da minha geração deve ter assistido também aquele filme do Sylvester Stallone, lá o Stallone Cobra, o cara parecia com fósforo na boca, né? Aí tinha um carro também que apertava um botão, né? O que que é aquilo ali? É nitro, né? Um óxido nitroso, N2O. Você injeta isso na câmara de combustão e eu tenho ali um aumento da pressão de combustão e a consequente potência do carro. E como a expansão do gás rouba calor, eu consigo não derreter o motor. É uma vantagem, né? Mas não dá para usar isso muito tempo, né? Senão vai bater catolé o meu motor, né? Isso é muito antigo, né? Não é essa aqui não é aqui desse século, né? Os aviões nazistas lá de caça já usavam isso para sair do aperreio lá, quando o americano parelhava atrás de um aviãozinho nazista ali, botava ele lá na alça de mira, o alemão ali, o Fritz já apertava o botão ali, né? E vazava dali com o nitro. Depois conseguiram derrubar um lá e descobriram essa façanha dos nazistas, né? O alemão é muito esperto, tem várias coisas aí, ainda é hoje a berço da tecnologia mecânica é a Alemanha. Também posso usar o cloro, o bromo e no caso da pólvora aí o enxofre. Então às vezes eu tenho que ter combustão em locais onde não tem ar. Tá? Então o que eu uso com combustível de foguete, por exemplo, né? Não dá para usar oxigênio, né? A não ser que eu leve ele, um oxigênio líquido, por exemplo, em algumas situações dá para usar, mas eu posso usar outras coisas, né? Outros comburentes. Combustível, comburente, calor. Agora vamos falar da energia, né? Já falamos do combustível, falamos do comburente, vamos falar da energia agora, energia térmica, claro, que é o que nos interessa aqui para o incêndio, né? A energia térmica, ela se propaga de 3 maneiras, tá? Condução, convecção e radiação. A condução, a gente chama também de contato, ali, a alça da panela, né? Molécula a molécula, tá? A molécula vibra com o aumento da energia e ela vai vibrar a molécula vizinha, então eu consigo propagar. E os metais são bons condutores, tá? Tenho também a convecção, que é o movimento de fluido, seja lá gás, vapor ou líquido, e aquele fluido de menor densidade vai subir, o de maior densidade vai descer, e é assim que a fumaça se propaga, né? O calor vai se propagar, por exemplo, num edifício vertical. E eu tenho também a irradiação, que é a propagação do calor sem um meio físico. É assim que o calor do Sol chega aqui no nosso planeta, atravessando o vácuo da imensidão do universo, né? Não é tão imenso porque é perto o Sol. Não tão perto, né? Na escala humana é longe, mas não é tão longe.
Então, ele consegue chegar aqui por irradiação. Na verdade, a irradiação é a propagação da radiação. Tá? A gente acaba chamando as duas coisas da mesma coisa, né? Mas a irradiação é propagação de uma radiação. Nesse caso aí, é o infravermelho, tá? Radiação térmica. Temos outras radiações, né? Essa daí, a radiação térmica é o infrared, né? O infravermelho. Então, aqui, por exemplo, nesse incêndiozinho aí, ó, eu tenho propagação por condução. Aqueço a laje, aí chego na temperatura de ignição do andar de cima ali, do primeiro andar, né? O andar intermediário, e aí eu inicio o incêndio, né? Incêndio secundário lá no outro apartamento, por condução. Aqui a convecção, por isso que a gente não pega elevador em incêndio, né? Porque o elevador é uma chaminé. E a gente não foge para cima no prédio, né? Sempre tenta fugir para baixo, porque a fumaça e, consequentemente, o fogo vai para cima. E é claro que eu tenho que projetar o meu prédio para ter saídas de fumaça, para evitar a propagação da fumaça, porque daí eu diminuo a velocidade do incêndio e facilito o combate ao incêndio. Tá? A irradiação aqui eu posso propagar de um edifício para o outro, ou dentro do próprio edifício ali também, por irradiação. Na verdade, vou ter os três, né, no incêndio ali dentro da edificação, mas na parte de fora, principalmente por irradiação. Essa distância entre os prédios, gente, a gente chama de distância de segurança, ela é calculada em função da natureza do prédio. Se tem janela, se um prédio tem janela e o outro prédio não tem janela, se nenhum dos dois prédios tem janela, eu posso usar uma distância menor. Se um dos dois tem janela, já tem que usar um pouquinho maior. Se os dois tiver janela, uma janela voltada para a outra, tem que ser um pouquinho maior ainda. Então, tem uma tabela lá na norma do bombeiro que vai me dizer o que é uma edificação isolada, tem a ver com essa distância e com a natureza da edificação. Por que da janela? Porque ali na janela é onde eu vou concentrar, né? Vai ser o meu colimador ali da radiação, né? Vai ser onde eu vou concentrar e direcionar o infravermelho para poder ter um incêndio secundário na casa do vizinho, né? Ou numa empresa, no setor vizinho ali, quando não é o mesmo prédio. Para apagar o fogo, tenho 3 maneiras também, a regra dos 3. Pronto, aqui é a exceção da regra. Para apagar o calor, tem 4 maneiras, tá? As 3 do triângulo do fogo. A primeira, abafamento. O que acontece com algumas coisas que a gente diz assim, abafa o caso, né? Eu estou tirando o comburente, tá? Nesse caso aí o oxigênio, mas pode ser o outro comburente também. Eu posso ter também o resfriamento, estou tirando a energia térmica, e aí o calor da reação, cadeia aí. Normalmente a gente abafa usando areia ou CO2, né? Ou um tecido, que posso usar também, um tecido para abafar. Caso aí de um incêndio numa panela, o que você faz? Bota a tampa na panela. Ou você pega um pano de prato umedecido e bota em cima da panela, abafando, né? Não tente abafar líquido inflamável por resfriamento, que você vai encontrar Jesus, né? Quando você joga água no líquido inflamável, você tem um fenômeno chamado boil over. Você tem bolhas de vapor que vão projetar as partículas do combustível e sai um dragão ali de dentro da tua panela e te devora, tá? A gente chama de beijo do dragão. Diga aí. Licença. A mesma situação acontece quando, por exemplo, utiliza-se um extintor de incêndio inadequado para aquela situação, não é isso? Sim, nem sim nem não, né? Por exemplo, se você jogar água no óleo diesel, vai dar uma desgraça, vai sair o dragão ali de dentro, né? Mas se você conseguir pulverizar essa água em forma de neblina, aí dá, tá? Aí dá, porque assim a água vai evaporar antes de colidir com o líquido, aí ela rouba o calor, dá certo. Por isso que o bombeiro usa lá aquele esguicho em forma de neblina, e a gente pode botar a mão no bico do extintor ali e transformar também aquele jato compacto num jato neblina. Tá? Dá certo, mas a gente recomenda que nunca use porque a pessoa não sabe, não conhece a técnica e se lasca, né? Então, não usar água em líquido inflamável, né? E tem também o problema da eletricidade. Se jogar água em eletricidade, também encontra Jesus, né? Às vezes a gente não está preparado, não pagou todos os pecados ainda, né? Pode pegar o elevador vermelho e ir para o lugar errado, não ir para o céu, né?
Então vamos nos cuidar para encontrar Jesus só depois de velho lá, já fazendo hora extra lá com 150 anos lá, né? Até a gente fazer 100 anos, quem sabe já inventaram aí uma teoria genética para rejuvenescer a pessoa, sei lá. Então vamos procurar morrer de velho com tudo funcionando, né? E a terceira maneira é o isolamento. O que é o isolamento? É o cortar o combustível. Olha só, como é que a gente apaga um fogão a gás? Você gira o pitoco, né? Aqui, tecnicamente, a gente não chama de pitoco, a gente chama de válvula, né? Então, vamos seccionar a válvula. Estou cortando o gás, né? Cortando o combustível. Como é que eu apago um fogão a lenha? Eu tenho que parar de botar lenha. Então, eu faço o isolamento também. Paro de botar lenha. Ou espero aquela lenha se consumir. Posso apagar também por abafamento, posso jogar areia. Funciona bem. Jogo areia e aí eu consigo reaproveitar aquele combustível que sobrou ali para acender o fogão de novo. Tempos difíceis agora, né? A gente está virando a Venezuela aí, tendo que fazer fogo já com fazer macarrão, né? Em vez do feijão, porque usa menos lenha, né? E então ali o abafamento. Posso também resfriar, mas se você jogar água no fogão a lenha, você provoca um divórcio, né? Vai encher a sua casa de fumaça e não é legal, né? Então, a gente procura não jogar água, né? Você já deve ter visto na internet um camarada encher uma sacola de plástico dessa de água e botar na churrasqueira, né? Já viram isso? E aí consegue apagar, viu? Funciona, testei aqui. Só porque o que que acontece? A sacola não queima porque a água vai ferver ali dentro da sacola e vai roubar o calor do carvão, então eu consigo até aproveitar o carvão, né? E por mudança de fase, claro, quando a água muda de fase, do líquido para o vapor, ela rouba calor, né? E a última maneira, para quebrar a regra dos três aqui, é a inibição, né? Então, o que é um camarada inibido? Você vai lá na boate, lá, né? E vai para caça, né? Tô para caça. Essa noite eu não vou sair daqui sem nada, aí, sem dar um beijo na boca, né? Aí você chega lá meio inibido, com a mão no bolso, igual o menudo, né? Com a mão no bolso assim para frente. E aí nenhuma gatinha quer você, porque você não sabe dançar forró, aquela desgraça, né? E aí você toma lá um desinibidor, né? Toma lá alguma coisa para se animar lá, toma uma cervejinha lá, já fica mais animadinho e aí desinibiu, né? Aqui é o contrário, eu quero inibir, quero mesmo que o cabo não pegue ninguém lá, no caso aqui do fogo, né? Não quero que o fogo se pegue aí. Então a gente usa um produto inibidor. Existe o catalisador, que acelera a reação química, você já deve ter visto isso naquele Durepox, você mistura duas massinhas lá e forma uma massa dura, né? Reação de polimerização, ela até esquenta, né? É até uma reação exotérmica também, só não tem fogo, né? Você usa ali um catalisador. Aquela massa plástica que o funileiro usa para tapar furo na lataria do carro, né? Você pinga uma gotinha lá e aí a massa endurece, né? Um catalisador. No nosso caso aqui é o contrário, né? Um inibidor. Quero segurar ali e acabar com o fogo, né? O que a gente usa muito é o bicarbonato de sódio, né? O pó químico seco do extintor. Professor, todo pó não é seco? Não. Todo pó é químico? Todo pó é químico. Mas nem todo pó químico é seco, tá? Então, às vezes a gente chama até de PP, em vez de chamar de PQS, pó químico seco, chama de PP, pó pressurizado. É o bicarbonato de sódio, temos outros também, tá? Ó, aqui a explosão de gás, né, desse restaurante lá no Rio de Janeiro, que matou 3 pessoas, né, e feriu 17 aqui gravemente. Aqui eu estou mostrando aqui a pólvora negra, já está na hora de a gente encerrar essa aula, né? A pólvora é basicamente enxofre, carvão mineral, que é o carbono, né, e salitre. Não tente fabricar em casa, que você pode matar o seu irmãozinho, né? Mas ela me dá uma expansão abrupta, né? Uma explosão com fogo, né? E existe, além da pólvora negra, a pólvora sem fumo, né? Sem carbono, a gente usa nitroglicerina e nitrocelulose. Para armamento, a gente usa essa, tá? Pólvora sem fumo. Antigamente a gente usava aquelas espingardas de soca, né? O fogo de artifício e a pólvora negra. Mas a arma mesmo de precisão, a gente usa essa daqui porque ela dá uma detonação subsônica, né? Tá? Então dá menos recuo na arma, dá mais precisão. E aí lança aqui esse míssil aí que a gente chama de
projétil, né? O pessoal do exército chama de projetil, mas é o projétil. Vejam que ele vai girando, né? Porque o cano da arma é raiado para ela sair girando, que dá mais precisão, né? Não se iludam com arma, tá? A arma é feita para matar as pessoas, tá? Quem tem uma arma vai matar ou ser morto. Não é legal, né? E, finalmente, a gente pode ver amanhã isso aqui, para a gente não levar nossa aula muito tarde aqui. Falar dos extintores de incêndio, a gente fala amanhã. Gente, todo mundo assinou aí o formulário de frequência? Quem assinou uma vez, não precisa assinar de novo não. Quem entrou depois, assine aí. Alguma dúvida para a aula de hoje? Posso encerrar? Professor, a frequência ela é uma só para a Uma aula só. inteira, né? Tanto para o É. primeiro momento quanto para o segundo. Uma só. Ok, deixa eu parar a gravação aqui. A gente vai conversando no WhatsApp, qualquer dúvida aí, façam as atividades e que bom, o William achou a aula muito boa, que bom, o professor se esforça também aqui para fazer uma aula de qualidade, claro, né? Vamos lá, que bom que gostaram.